Olá, boa tarde. Começa hoje a entrega da declaração do imposto de renda. No programa de hoje, nós vamos esclarecer as suas dúvidas. Antes disso, vamos começar com uma reportagem mostrando as novidades deste ano. A partir deste ano, o programa para entrega pela internet será atualizado automaticamente. Caso haja alguma alteração, não vai ser preciso baixar novamente. Outra novidade é que dependentes de 12 e 13 anos devem ter o CPF cadastrado, o que antes acontecia só aos 14. Também é obrigatório incluir um número de celular e e-mail do declarante. Deve pagar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis como aluguel, salário e aposentadoria de mais de R$ 28.559,70 em todo o ano passado. Em 2016, não houve correção da tabela do imposto de renda e a previsão era de que esse ano ela fosse reajustada em 5%, o que não aconteceu. Toda vez que o governo não faz o reajuste ou que deixa abaixo da inflação, o contribuinte paga mais imposto. De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, nos últimos 20 anos a defasagem é de 83%. Hoje a declaração é feita por quem ganha até R$ 1.903 por mês. Se houvesse a correção atrelada à inflação, só pagaria imposto quem ganhasse mais do que R$ 3.454. A partir do momento que ele tem um aumento de dissídio coletivo que é ancorado em cima de uma inflação e não tem a correção da tabela, automaticamente ele passa a ter que contribuir com o imposto de renda, mesmo sem ter aumentado as alíquotas. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou ao presidente Michel Temer um ofício em que pede a correção integral da tabela de acordo com a inflação. Se eu não faço a correção e eu recebo uma inflação, eu estou tendo um aumento de tributação para mim, para a pessoa física. E para falar sobre a declaração do imposto de renda deste ano, nós recebemos Walter Kopp, supervisor regional do imposto de renda do estado de São Paulo, e também Felipe Gomes, gerente contábil da Crowley. Você pode participar aqui da nossa conversa, mandando suas dúvidas, para a gente tentar te ajudar. Pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro dia, então, para as pessoas começarem a enviar o imposto de renda. Aí muitas pensam, nossa, quando termina, só no fim de abril é muito tempo. Esse é o pensamento, geralmente, não é, Walter? Exatamente. É cedo demais, como as pessoas pensam? Não é cedo. O cuidado que se deve ter para quem quer entregar rapidamente é que a entrega seja feita corretamente. Por quê? Quem quer entregar rápido é porque sabe que vai ter restituição. E, caso ele cometa algum erro nessa pressa de entregar nos primeiros dias e tiver que retificar essa declaração, a data de entrega será a data da retificadora e não da original. Então, toda essa pressa vai por água abaixo. Felipe. A gente sempre aconselha que o contribuinte não faça com pressa, que tome cuidado, faça com calma, levante todas as informações antes de começar a elaborar a declaração, que revise. E caso tenha qualquer dúvida, procure um especialista ou leia bastante, procure assuntos relacionados na internet. Tem, o Perguntas e Respostas da Receita, que auxilia bastante. Então, assim, por mais que queira fazer o quanto antes, faça com calma para evitar erros. Agora, Walter, você comentou, é bom começar antes, se tiver algum erro aí para a pessoa ter tempo de corrigi-lo, mas como que ela percebe, como que ela sabe esse erro? Olha, esse tipo de erro causado pela pressa, ela própria se dá conta que esqueceu de um rendimento tido durante o ano passado e principalmente que esqueceu de deduzir um dentista, um médico, uma despesa que vai inclusive melhorar o resultado da sua declaração. Então ela acaba descobrindo que faltou alguma informação lá no final, próximo do final do prazo, até e aí conversando a com pressa outras foi pessoas, embora. ouvindo as notícias, Exato, sempre sai uma ou exato. outra informação que ela pode se dar conta, né? Exato. Agora, quais são os principais erros cometidos que vale a pena chamar a atenção das pessoas aqui, Felipe? A gente tem erro de digitação, tá? Pessoas que na pressa digitam um número errado, um CNPJ com erro de número. Esse é um erro bem comum, tá? Não declarar todos os informes de bancos que a pessoa tem, contas. Às vezes tem um banco que ela quase não trabalha, mexe pouco e esquece de lançar, essa conta, e é interessante que lance tudo. Existe bastante dúvida, as pessoas que têm previdência privada, como que eu lanço, eu deduzo, não deduzo. Então, assim, são erros comuns e dúvidas rotineiras de quem está fazendo a declaração. Walter, mais algum que tiver à mente?
o Felipe tocou no assunto previdência privada, ocorre muito erro também quando a pessoa resgata a previdência privada, independentemente da forma de tributação que ele optou nesse plano previdenciário, ele acaba declarando errado ou até esquecendo de declarar. E outro erro muito comum é, inclui-se o dependente, porque ao incluí-lo você tem a dedução do valor da dependência e as despesas geradas por esse dependente. Mas a pessoa esquece ou até acha que vai passar no crivo da receita e não informa o rendimento desse dependente. Ainda que esse rendimento esteja abaixo da faixa que sofre tributação, ou seja, menos que R$ 1.903,98 mensais, quando dependente, esse valor será somado ao do declarante e será tributado. E a não informação gera malha. Você comentou dessa questão de ver os rendimentos. Esse é o primeiro passo? Não sei se esse é o primeiro passo, de pegar o rendimento ali na empresa onde você trabalha, pegar os informes do banco, porque já estão todos disponíveis, né? Isso. As empresas têm que ter enviado os informes de rendimento até essa última semana, na época do Carnaval, né, que foi o prazo limite. E o primeiro trabalho, sim, é levantar todas as informações. Tem despesas médicas? Então, levante todas as notas, levante o informe do convênio médico, do convênio odontológico, né? O primeiro é fazer, de fato, esse levantamento de informações. Olha, vamos começar, então, a ouvir as dúvidas que vêm das ruas, porque são muitas. Eu gostaria de saber se quem tem empresa também precisa declarar as pessoas físicas. Pergunta importante. No passado, o simples fato de ser sócio, cotista ou acionista de empresa já foi condição de obrigatoriedade. Desde 2010, isso não é mais condição de obrigatoriedade. O que o contribuinte que fez o questionamento tem que ver é se os valores gerados por essa empresa que ele é sócio vão obrigá-lo. Ou seja, houve prolabore. Se esse prolabore supera R$ 1.903,98 em cada mês, ele pode estar obrigado. Se houve distribuição de lucros, o somatório do lucro distribuído no ano superou 40 mil, ele estaria obrigado em função desse valor, que é uma das condições de obrigatoriedade. O fato de ser sócio de empresa não é mais isoladamente condição de obrigatoriedade. Isso. E é importante também lembrar que existem muitos sócios que possuem contas em aberto com a empresa, ou contas a pagar ou contas a receber. Isso também tem que ser lançado na ficha de bens ou direito ou na ficha de dívidas. Agora, todo ano a Receita traz alguma novidade, né? O que tem esse ano para alertar as pessoas? Bem, as novidades talvez mais importantes foram colocadas no início, né, na abertura do programa, que são facilidades. Ao invés da pessoa baixar 2 programas para realizar a sua declaração, o que faz a declaração e o que transmite, nós empacotamos os 2 num único arquivo. Então, ao baixar, o ReceitaNet, que é o programa de transmissão, está junto. E a segunda melhoria, um pouco em consequência disso também, é que, havendo uma versão nova do programa, quando o contribuinte abre o programa, se ele estiver online, se ele estiver na internet, ele é avisado de que existe uma versão nova. Por quê? Por questão de integridade de dados, o nosso sistema não aceita que a declaração seja transmitida em uma versão antiga, que não seja a última versão do programa. E hoje ele é avisado e não vai ter a surpresa somente na hora de transmitir. E é importante lembrar que essa atualização é automática e sem perda de dados. Ou seja, o programa é instalado, reabre e os dados que estavam digitados facilita, então, a estão vida lá. da pessoa. Bastante. Né? Vamos para a próxima pergunta. A questão do CPF para o menor de 12 anos, como é que eu faço para adquiri-lo? Lembrando que a declaração já está em cima do prazo e existe uma burocracia para tirar o CPF da criança. Vamos por partes aí, então, porque as pessoas estão muito perguntando pelo CPF, porque é uma novidade também, teve uma mudança aí. Sim. Bom, essa questão do CPF, para quem não tem, né, para que o dependente não tenha, com 12 anos já completos até 31/12/2016, ainda dá tempo. Não é um processo tão demorado, né? É possível tirar o CPF em agências do Correio, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Acredito que caso não haja nenhum problema, nenhuma restrição, ela consegue já ter esse número no mesmo instante. Tá? É um processo hoje, muito simples e rápido.
E a Receita passou a disponibilizar também a facilidade de se obter o CPF online, na própria página da Receita. Nesse caso, não há nenhuma taxa. Quando o contribuinte procura um dos conveniados que nós chamamos, tem uma pequena taxa de serviço cobrada por esses agentes. E o número já sai no imediatamente, ato. então? Isso, o número sai no ato e ele já estará E nos é cadastros. o número que a pessoa precisa, então? Não precisa ter, não existe mais esse documento, como você Isso, estava o documento físico não existe mais, embora ele consiga imprimir, sai com cara de um cartãozinho, e se ele quiser até plastificar, pode, mas na verdade ele pode imprimir quantas vezes ele quiser, tem uma validação para que quem precisar daquele documento possa conferir a legitimidade daquele documento apresentado. As pessoas já estão participando aqui pelas redes sociais. Sóstenes Santos pergunta como declarar os bens financiados pelo valor real, que se paga no boleto ou carnê, ou pelo valor original, que é aquele que está lá no contrato. Bom, no financiamento de bens, o declarante não precisa informar a dívida, tá? Anualmente, ele vai aumentando o valor do seu bem de acordo com o pagamento das parcelas. Ou seja, se ele financiou o bem agora em 2016, ele vai declarar na ficha de bens e direitos a soma de todos os valores que ele pagou durante o ano, tá? E a partir do próximo ano ele vai atualizando conforme vão ocorrendo novos pagamentos. Isso, e é importante não informar a dívida, porque contabilmente ele estaria duplicando uma situação. E ele não pode, esse é um erro comum, adquire um bem que vale 500 mil, financiou, ele não pode jogar esses 500 mil lá. Por quê? Porque ele não pagou ainda. O imposto de renda é regime de caixa. Por isso que ele vai a cada ano formando o valor do bem de acordo com as parcelas pagas e não coloca a dívida sempre que o próprio bem for garantia do financiamento. Os casos mais comuns, imóveis e veículos. Vamos para mais uma pergunta? Oi, meu nome é Kathleen. Eu gostaria de saber se eu posso abater do imposto de renda o curso de inglês do meu filho. Curso de línguas não é aceito para abatimento do imposto de renda. É aceito apenas curso fundamental, ensino médio e o ensino superior. Vamos aproveitar para explicar o que mais entra nesse sentido aí, né? Relacionado à educação, à saúde, o curso de línguas, o Felipe já colocou que não, mas relacionado à educação, saúde, o que vale para lembrar as pessoas? Né? Educação são chamados cursos regulares, aqueles autorizados pelo Ministério da Educação, que envolve desde pré-escola até doutorado e pós-doutorado. Os chamados cursos livres em qualquer área não são aceitos. E tem uma limitação, um pouco mais de R$ 3.500 para a dedutibilidade, independentemente do valor total pago no ano. Já despesas médicas não estão sujeitas a limites, entretanto, estão sujeitas à comprovação, uma vez que essas informações que o contribuinte coloca, elas são cruzadas com a informação do prestador de serviço médico. Do médico, do dentista, né? Ou do hospital ou da clínica. Tudo isso é cruzado. Então, eu acho que vale a pena aqui, mais uma vez, também chamar a atenção de quem é que deve declarar e quem que está isento, né, Felipe? Bom, estão obrigados a declarar o imposto de renda quem teve renda tributável, ou seja, salário, aposentadoria, aluguéis, prolabore, superiores a R$ 28.500 aproximadamente. Quem teve renda isenta, que aí seria rendimento de poupança, distribuição de lucro de uma empresa que é sócio, superiores a R$ 40.000. E também quem tem bens, né, bens ou direitos em seu nome, valores superiores a R$ 300.000. São 7 condições no total, né, que a instrução normativa ela lançou no último dia 22. Entretanto, as 3 principais realmente são essas. As outras que ficaram de fora, iríamos nos estender muito e é um pouco mais restrito. Agora, quem não tem essa obrigatoriedade, né, quem está isento, ainda assim é interessante fazer a declaração? Olha, qualquer pessoa pode declarar mesmo não estando obrigado. E às vezes algum órgão pede essa declaração. Importante lembrar que o contribuinte que está desobrigado da entrega, ele não está sujeito ao prazo por consequência. Então, ele pode entregar a qualquer tempo, que o sistema vai identificar que ele é um desobrigado e não vai lançar a multa. E em relação à restituição? Não, em relação à restituição, se houve em algum mês a retenção, de forma automática ele vai receber de volta a partir da entrega. Vamos fazer. Você ia comentar alguma coisa, não, Felipe? Vamos fazer então um intervalinho, a gente volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a declaração do imposto de renda. A entrega começa hoje. Com a gente, Walter Kopp, supervisor regional do imposto de renda no estado de São Paulo, e Felipe Gomes, gerente contábil da Crowley. Continue aqui participando com as suas dúvidas. Vamos a elas. Então, chegou uma pergunta agora do Rio de Janeiro, do Fabiano Caldas. Ele conta que ele é servidor público municipal lá no Rio e no ano passado não tivemos os pagamentos dos meses de novembro, dezembro e nem o 13º salário, aquela situação que nós conhecemos que aconteceu no Rio de Janeiro. Somente mês passado recebemos o 13º. Portanto, os meses de novembro e dezembro ainda estão pendentes. Como declarar? Essa é a minha única fonte de renda salariada. Nós esperamos que a fonte pagadora, no caso o governo do estado do Rio de Janeiro, faça o correto, que é, se ela não pagou, ela não deve informar na DIF. Né? O imposto de renda é regime de caixa, então ele deve informar aquilo que efetivamente ele recebeu. E como eu disse antes, o risco é o estado informar como pago, que está errado, algo que ele não pagou. E se isso acontecer, Walter, como que ele deve agir? Se isso acontecer, ele vai cair em malha. Eu acho, por ser um caso de repercussão e de conhecimento, alguma orientação da própria Receita pode surgir a partir do momento que se constatar esse erro. Mas o correto é, o Estado do Rio de Janeiro não deve informar valores que efetivamente ele não pagou. Então, é um recado que vale para todas as pessoas, então, para ficar de olho nesse sentido, Exatamente, né? Acompanhar e rapidamente se manifestar, porque o Estado não pode informar algo que ele não pagou. Sim. Vamos para mais uma dúvida. Deixa eu só introduzir que essa dúvida aí vem de Porto Alegre, é de uma senhora que ficou viúva recentemente. Aí ela vai fazer a pergunta. Me disseram que eu tenho que fazer um inventário para declarar. E eu queria saber, eu achava que não era necessário fazer inventário se eu era a dona de tudo. Eu casei com comunhão de bens, mas eu acho que nessas alturas... E isso é que eu tenho que fazer, e tenho filho, né, para repartir. Felipe. Ela realmente precisa fazer o inventário, porque é onde define para quem será os bens, se ela tiver filho, né? Se não, que fique tudo para ela. E vale lembrar que, como o marido dela faleceu, ela precisa fazer a declaração de espólio, que é onde você informa para a Receita Federal que houve o falecimento, e ao fim do inventário, né, no ano em que finalizar o inventário, você faz a declaração final de espólio, onde você informa para quem foram os bens. E aí, caso ela seja obrigada, na declaração dela, ela incorpora esses bens que eram da declaração do marido. Walter. Pela pergunta, dá a impressão que ela não tem dependente, né? Porque ela fala, já era tudo meu. Pelo Na jeito verdade, que ela coloca, né? ela é o que tecnicamente chamamos de cônjuge meeira, né? Então, na verdade... Enquanto o marido existia, estava vivo, ela tinha 50%. Agora, se ela for a única beneficiária, a outra metade passa a ser dela também. Ela tem que fazer o inventário, sim, e no ano em que ela concluir o inventário, a declaração final de espólio passa a ser obrigatória e deverá ser entregue até abril do ano seguinte ao do trânsito em julgado da sentença, se for via justiça, ou da escritura pública de inventário, se for feita diretamente em cartório. Vamos para mais uma dúvida? Eu gostaria de saber se aposentado paga imposto de renda. Sim. Se a renda dele for superior ao limite, ele é tributado normalmente. Lembrando que aposentados maiores de 65 anos têm o benefício de um desconto, que parte da renda dele é isenta. Mas aí precisa só avaliar caso a caso, pois se ele completou 65 anos durante o ano, é feito um cálculo proporcional pelos meses que ele já estava com 65 anos completos. Mas, na dúvida, o aposentado consegue gerar o informe de rendimento no site da Previdência e lá vai estar certinho as informações que ele precisa considerar na declaração. Mas pelo Facebook, aqui, Malima. No ano passado, eu fiz a declaração por ter poupança, carro, apartamento em meu nome. Entretanto, como estou desempregada, meu marido me colocou como dependente dele. Resultado, caímos na malha fina. Como resolver? O motivo da malha provavelmente não tem a ver com esses bens. É algo relacionado a algum rendimento, algum resgate de aplicação ou até de previdência privada, alguma coisa que ela fez. Os bens que estavam na declaração dela, se o marido vai declará-la como dependente, vão para a declaração do marido, se são bens privativos dela, em nome dela.
Pedindo aqui para repetir a questão dos cursos, né? Tem um filho de 4 anos no ensino infantil, declaramos a mensalidade paga? Sim, né? Entra aí, é preciso... Sim, declara. Deve declarar. Respeitando o limite, né, de aproximadamente R$ 3.600. Vamos para mais uma questão? Oi, eu sou a jovem aprendiz e queria saber se a gente precisa declarar imposto de renda também. Eu não sei a remuneração envolvida, mas o jovem aprendiz vai depender do valor envolvido, do valor recebido. Via de regra, não, por estar na primeira faixa, R$ 1.903,98 mensais, que não é isenção, é tributado alíquota zero. Tem uma diferença significativa e que gera um erro, que é quando o pai declara o filho como dependente e acha que aquele valor é isento e não oferece a tributação. Então, aquele valor ele é tributável, só que é tributado a alíquota zero. Na prática, você não paga imposto sobre ele. Então, o aprendiz, o estagiário é a mesma coisa. É prestação de serviços, portanto, é rendimento do trabalho e, se ultrapassar o limite de obrigatoriedade, deve declarar. Agora, ainda vocês estão falando tanto da questão dos dependentes, o que vale a chamar a atenção em relação aos ganhos dos dependentes, né? E também se 2 pessoas podem declarar o mesmo dependente. Não, 2 pessoas isso não vale podem a pena declarar. chamar a atenção, Isso. né? Caso o casal tenha um filho, ou o marido ou a mulher declaram filho. Eu não posso declarar a mesma pessoa em 2 declarações diferentes. É importante ressaltar, conforme foi dito, que caso o dependente tenha renda, essa renda obrigatoriamente precisa ser declarada na declaração do pai ou do responsável. E todas as despesas envolvidas ao dependente podem ser dedutíveis, né, respeitando os mesmos limites a um contribuinte principal. Tem mais uma dúvida. Eu gostaria de saber como eu faço para declarar um imóvel que está financiado pela Caixa. Como é que eu faço para declarar a dívida que já foi paga e a dívida que ainda está ativa? Já passamos por este assunto, mas reforçamos que imóvel financiado deve ser declarado no ano da sua aquisição e financiamento pelo valor da entrada dada mais parcelas pagas. E em cada ano adicionadas ao valor essas parcelas pagas até que acabe, que termine o financiamento. E não informar a dívida. E quando o imóvel passou por uma reforma aí, né? Então isso pode acabar alterando o valor do bem, né, Felipe? Isso entra, como é que fica? Isso, as reformas elas são aceitas, né, para valorizar o bem, desde que elas sejam todas documentadas, ou seja, que a pessoa tenha a comprovação de todos os gastos que aconteceram naquele bem, para que futuramente, quando esse bem for vendido, ela consiga apurar o ganho de capital, o imposto, de uma forma segura. Tem que ter todas as notas ali, Isso. então, para provar, né? Vamos para mais uma dúvida? Então, eu gostaria de saber que o ano passado eu declarei meu imposto de renda e eu não tive o reembolso do valor que eles falam que tem, né? Aí eu gostaria de saber qual o procedimento. Bom, primeiro é necessário ver se durante o ano ela teve de fato retenção, que obviamente vai haver restituição se houve retenção. Se houve retenção e na hora que ela preencheu a declaração, o resultado foi imposto a restituir, ela deveria ter recebido, porque todos os lotes regulares que vão de junho a dezembro já foram pagos. Se ela tem restituição e não foi pago, tem alguma pendência, recomendamos que ela crie um código de acesso, tem toda a orientação na nossa página, para verificar o extrato de processamento. Se ela não conseguir, procure uma unidade de atendimento para verificar por que a restituição dela não saiu. Tem um minutinho final aí para uma última dica, Felipe. Bom, a dica que eu dou é que os contribuintes façam com calma a declaração, não tenham pressa, pois a pressa ela acaba gerando erros. Revise a declaração para que evite erros de digitação. E caso tenha qualquer dúvida, procure um especialista. Né? Hoje a gente tem vários canais de atendimento, existem universidades que fazem atendimento em algumas datas para tirar dúvidas ou até mesmo para elaborar a declaração do contribuinte. Então a dica é calma, revise, na dúvida procure um especialista. E não é cedo para começar, né? Para começar a preencher. Walter. Eu vou acrescentar, já que ele falou das universidades, nós temos um programa apoiado pela Receita,
para a população de baixa renda, que são os núcleos de apoio fiscal e contábil, que no estado de São Paulo já temos diversas unidades e que oferecem esse atendimento para uma camada da população que não teria condição de pagar por um especialista, eles conseguem ter esse apoio e, inclusive, realizar a sua declaração. Muito bom, agradeço muito a presença de vocês. Lembrando que o prazo final, então, para a entrega do imposto é dia 28 de abril. E o programa da declaração está disponível no site da Receita, que está aparecendo aí para vocês, que é o receita.fazenda.gov.br, que além do programa, lá tem também várias dúvidas que podem ser respondidas no site. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.